como é que tu colocas isso para o jogo e até que ponto a série de jogos sem vitória recente, um empate, derrota e um novo empate, compromete aquilo que é uma classificação no campeonato? Somar pontos é importante no campeonato, mas claro que, né, principalmente se tratando da derrota em casa, né, é o que a gente soma como negativo, né? Ponto fora de casa sempre comemorado, ainda mais num clássico, né, que já foram outros disputados esse ano e a gente se mantém ainda conseguindo produzir bem mesmo na casa do adversário. Foi um jogo de momentos distintos e muito mais na minha avaliação, né, porque a gente em alguns momentos aceitou fazer o tipo de jogo que o Grêmio teve disposto a propor, né? Um jogo de disputa de primeira e segunda bola, né? Um jogo de contra-ataque, né? E de muita energia física, né? Quando a gente conseguiu fazer a bola acalmar nos nossos pés e montar as estruturas que nos permitiam principalmente desarmar ali os gatilhos da pressão do Grêmio, que era em cima dos nossos laterais, né, colocando o Fernando como um terceiro homem, né, e tendo mais um tempo para que a gente pudesse deslocar os nossos pontas para os meios corredores e fazer os marcadores de laterais ter que andar para trás no campo. A gente conseguiu criar jogadas importantes, como foi a chance e a oportunidade do Enner no primeiro tempo, né, talvez na chance mais clara de gol que nós tivemos ali, né? Então, o segundo tempo que eu ajustei foi justamente isso, né? Primeiro, né, com as orientações, sem fazer mexidas, né? E depois, aos 15 minutos, eu promovi a entrada do Tabata e do Gabriel no lado, né? E reforcei a ideia da gente não ter mais os pontas e ter os meias pontas de meio corredor e dar as amplitudes do campo para os nossos laterais ao mesmo tempo se projetar. A gente, além de ter mais um tempo, né, desarmando os gatilhos da pressão do Grêmio, a gente empurrou o Grêmio para trás e conseguimos ter o controle técnico, né, que ele só veio retomar em alguma medida, né, para o adversário nos minutos finais, né, numas bolas longas, disputa de primeiro e segundo novamente, algumas faltas lançadas à área. Eu acho que foi por aí, né, um empate fora de casa, né, em mais um clássico do ano, e o mais importante de tudo também é que esse time ele se recusa, né, o nosso time tem se recusado a ficar atrás do placar de qualquer forma, né, e o que eu disse para os atletas foi isso, né, se a gente mantiver esse nível, né, de intenção, né, envolvimento com o jogo, a gente tem grandes coisas pela frente a conquistar. Roger, boa noite. Boa noite. Do outro lado, na Casa Mata, tinha alguém que já trabalhou na sua comissão técnica. Você já esperava essa atitude do Grêmio, principalmente no primeiro tempo, que teve um volume maior de oportunidades? E uma segunda, se você me permite, chegou a analisar o lance polêmico do possível pênalti? Qual a tua avaliação sobre isso? Pelo critério que o árbitro decidiu adotar, não havia como ele dar uma penalidade daquelas. Mas eu acho que, né, ele usou a tecnologia da forma correta, né? Teve duas chances, de deu uma no campo e outra no VAR, decidiu não dar, então, né, a gente precisa respeitar. O questionamento da gente é 2 chutes na cara dos nossos jogadores, que nem sequer o VAR foi chamado para alertar o árbitro de um possível toque, e o árbitro poder, aí sim, num segundo momento, né, confirmar ou não a sua decisão do campo, né? Acho que a tecnologia ela veio para isso, para ajudar nesse sentido. E pelo critério que o árbitro decidiu adotar a partida inteira, não fazia sentido ele dar uma penalidade daquelas. Se ele tivesse adotado um outro tipo de critério, aí talvez a gente possa questionar. O que tu queria saber do primeiro tempo? Sim, eu esperava o tipo de energia que o Grêmio ia colocar no jogo, porque com a saída do treinador, com o pouco tempo que o James tinha, ele ia montar uma estrutura, né, de não nos pressionar alto, como aconteceu, né, ou de montar
de montar um tripé, ou montar 2 linhas com um jogador a mais para marcar, fazer os pontas descerem com os laterais, coisa que não acontecia num outro modelo que estava acontecendo, e não havia muito tempo para ter muita surpresa, né? Ia ser um jogo de energia física, né? Que o clássico por si só já faz o ambiente acontecer, e com a saída do treinador muito mais ainda, né? Os atletas, né, não vão deixar por menos do que se entregar totalmente. Então, talvez o nosso, como eu disse, o nosso erro, respondendo para o do Zé, foi, né, a gente entrou, né, nesse tipo de jogo que não nos favorecia, né, mas quando a gente calmou a bola no chão, né, e conseguiu jogar, a gente conseguiu andar dentro do campo. Roger, boa noite. Há cerca de 2 coletivas atrás, 2 coletivas, na verdade, se eu não me engano, eu te fiz uma pergunta e tu fez uma ponderação de que o teu time era muito bem treinado. E, de fato, acho que o teu time é bem treinado e a gente tem visto isso durante a temporada. Mas a minha pergunta é, por que... Sabe que o Mas é o apagador universal, né? Mas por que um time bem treinado foi dominado no primeiro tempo e se submeteu a um time que tem um técnico interino... Nós não nos submetemos. Não, ok. Aí é a sua opinião e a resposta é livre. Mas por que o teu time não conseguiu, principalmente no primeiro tempo, sendo um time muito bem treinado, sair desse tipo de marcação que talvez tu mesmo disse, né, que imaginava um Grêmio mais físico do James, e como o teu time não conseguiu, então, sair desse tipo de marcação, sendo, repito, um time muito bem treinado? Porque mesmo um time bem treinado, ele não consegue solução para todos os ambientes que o jogo vai te apresentar. O futebol é um jogo de múltiplas variáveis, né? E mesmo sendo muito bem treinado, o time que é campeão, ele não ganha todas, né? Então, faz parte do jogo, né? A estratégia de conseguir impor um jogo físico, né? Impedir que a gente conseguisse as nossas jogadas, em alguma medida funcionou, né? E a gente procurou alternativas dentro do campo para que sobrepor isso. Funcionou no segundo tempo. Primeiro tempo nem tanto, né? Um tempo para cada um, resultado de empate, né? Porque o futebol é de múltiplas variáveis, muito abertas, né? E uma delas está ligada às capacidades individuais, o dia, né, que os atletas estão tecnicamente conseguindo entregar, né? Então não se trata pelo fato de ser bem treinado ou não que sempre você vai conseguir sobrepor a dificuldade que o jogo te apresenta, né? Afinal de contas, nós estamos jogando com outros 11 que, embora, né, estejam saindo de uma gestão de um treinador, desejam dar resposta, né, para a sua torcida, né, que os cobra muito, né? Então é o jogo, por isso que é o esporte mais apaixonante de todos, né? Porque justamente ele permite múltiplas variáveis abertas durante 90 minutos.